Amém, boa noite. Paz do Senhor. A palavra de Deus em Hebreus 12, 1, 3 diz assim: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Você já deve, na sua vida de igreja, na sua vida cristã, você já deve ter ouvido muito sobre esse pedaço, esse trecho da palavra de Deus. Ele diz, de novo, vou ler no versículo 1 do capítulo 12, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E ele continua, diz assim, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Eu ia continuar, mas o Milton falou amém, e é aqui que eu tinha que parar mesmo. Foi usado por Deus. Não, é isso aí. Eu estava em dúvida se eu ia continuar, é amém, é por aí. Amém, Paulo, para aí. É isso aí. Amém. Amém, é isso mesmo. Então aqui, né, outro dia, eu não sei se foi para os líderes que o pastor Rony estava falando desse trecho aqui, semana passada, né? E ele estava falando da carreira que nos está proposta, né? Que a gente tem que correr com perseverança, né? E aqui está descrito um corredor correndo, né, naquelas raias olímpicas, né? Naquele estádio onde cada corredor tem a sua raia e cada um está correndo nessa raia. Não é verdade? Não é isso que essa é a carreira, né? O pastor Rony mesmo estava explicando para a gente, falando. Então essa é a carreira, essa é a carreira, é o exemplo que o autor de Timóteo está dando para a gente. Nós estamos correndo naquelas raias, entre aquelas faixas, né? E cada um está correndo, todos nós, né? Se você está aqui, você está servindo a Deus, você está correndo. E aí vem a pergunta, né? Quem são os meus competidores? Eu estou correndo contra quem? Porque se está correndo, eu estou correndo lá, de repente eu vejo o Roberto, me passou, opa, Roberto me passou aí, peraí, deixa eu correr mais aqui. Não, ele está correndo demais, eu corria, né, 100 metros e 100, 400 e 800 metros rasos, né? E tinha uma diferença, os 100 metros rasos você tinha que correr assim, como não tivesse amanhã. Né? Você tinha que, né, porque você sai e já chegou. Né? É mais ou menos assim. Aí os 400 metros, também, você tem que, né, ter uma energia bem assim, grande para correr. Né? Você dá lá, não sei quantas voltas que dá, acho que uma volta só. Né? E nessa volta que você está dando, você tem que correr, mas você tem que dosar a sua potência, a sua energia, porque senão você não chega. Ou senão o seu competidor... Então eu tinha um colega meu que ele corria quase, né, era bem parelho, né? Às vezes eu ganhava, às vezes ele ganhava. E aí, eu lembro que um dia eu estava correndo com ele passou, vum. Eu vi ele passar, eu falei, o que esse cara tomou hoje? Ele passou aqui correndo, né? E eu atrás dele assim, eu só tentando manter uma distância, né? Porque eu estava guardando energia para os 100 metros finais, né? E nos 100 metros finais ele comeu poeira. Eu passei ele, né? Passei, ele nem viu quem passou ele, passei. Por quê? É uma estratégia. Você guarda para os 100 metros finais e você ganha, né? Agora, eu estou falando de carreira, de corrida, da nossa corrida, da nossa. Ele está falando aqui que a nossa vida cristã é uma corrida.
E contra quem você está correndo? Contra o seu colega? Na verdade, você está correndo contra você mesmo. O perigo é você não completar a prova. O perigo é a gente não chegar no final. O perigo é eu pegar caminho errado. Há vários perigos aqui, né? E ele estava falando, né, para a gente correr com perseverança. E o texto, eu posso pregar várias coisas sobre esse texto. Eu escolhi esse texto porque ele diz assim, que a gente tem que correr essa carreira, né, que nos está proposta, mas ele fala um ingrediente que é fundamental. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não é só correr, não é só se esforçar, mas você só vai chegar no final, você só vai conseguir chegar se você olhar firmemente para Jesus. Não tem outra maneira, ele está falando aqui, olhando, então você está correndo e está olhando, você está correndo e você está olhando. Você já viu no futebol, às vezes está lá uma equipe jogando e tem aquele cara que ele joga olhando para o chão? Aquele atacante que corre olhando para o chão? Quando ele resolve olhar para frente, já tem um monte de defensor tirando a bola dele. Porque ele está olhando para o chão. Aqui a palavra diz que nós precisamos estar sempre, constantemente, olhando firmemente, sem se desviar, olhando para Jesus. Porque ele diz que Jesus é o autor e é o consumador. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele quem começou a nossa fé e é ele quem vai nos dirigir até o final. É só por meio dele que nós chegamos no final. Então a nossa vida cristã, ela tem um início quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. E nós estamos correndo essa vida. Existe um final. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Mas o que eu queria, né, que vocês guardassem agora é olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Hoje eu não vou falar sobre as mentiras do diabo, hoje eu não vou falar sobre esse mundo que é uma porcaria, eu não vou falar sobre nada disso, eu quero falar um pouco sobre o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Então eu queria que você prestasse muita atenção, porque tudo que nós vamos falar aqui hoje é para você, é pessoal, não é para o seu irmão do lado, é para você. É para você, sabe? É para mim e para você. É que eu já sei a palavra. Eu já preguei para mim mesmo. Aliás, Deus já pregou para mim, sei lá, já foi pregar. Né? Mas você precisa ouvir isso. E você precisa tomar algumas decisões. Sempre que eu estou sentado aí, ouvindo uma palavra, eu estou ouvindo e tomando decisões. E nós precisamos tomar algumas decisões nas nossas vidas. Né? E nós precisamos entender que precisamos olhar para Jesus. E ele continua, ele fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Né? Então, ele diz aqui que ele suportou a cruz. Então, fala, olhar para Jesus, firmemente para Jesus, lembrando que esse Jesus, ele suportou a cruz, ou seja, ele nos amou, ele se entregou por nós, ele suportou, foi um sacrifício terrível, foi uma humilhação terrível, então nós precisamos olhar para Jesus, para esse Jesus que se humilhou, para esse Jesus que se entregou, para esse Jesus que nos amou, nós precisamos olhar para esse Jesus. É isso que ele está falando aqui, olhar firmemente para esse Jesus. Mas ele também diz, ele continua, e está assentado à destra do trono de Deus. Então nós precisamos olhar para esse Jesus, mas também precisamos olhar para Jesus, que está assentado à destra do trono de Deus, o Rei Jesus. Alguém diz amém? Então nós precisamos olhar para esse Jesus que foi humilhado, que foi transpassado, que foi pregado na cruz, que nos amou tanto,
que se sacrificou, mas nós precisamos olhar também para esse Jesus, que está à destra do trono de Deus, que tem todo o poder, que é dono de todas as coisas, que reina, que é o nosso rei, o nosso redentor, o nosso rei, que ele é o leão da tribo de Judá, poderoso, amém? Sabe, eu estou pregando isso para vocês hoje, por alguns motivos. Na última reunião da equipe de louvor, do Ministério de Louvor, eu estava aqui, eles estavam, fazendo um louvor muito gostoso aqui, tocando, e no momento de adoração, eu comecei a ver esse Jesus pregado na cruz, e esse Jesus no trono. Eu comecei a ver Jesus como o cordeiro, que foi morto, e Jesus como leão, ao mesmo tempo. E Deus me mostrava esse Jesus, e aquilo ali começou a mexer no meu coração, E depois, na terça-feira, estávamos orando aqui, e algo falava no meu coração, sabe, precisamos olhar para Jesus. Jesus está olhando para nós, os olhos do Senhor. E de repente, a irmã Raquel começa a orar sobre isso, de repente o pastor Sérgio começa a orar sobre isso, e de repente eu vejo que Deus quer que eu entregue algo para vocês. Olhando firmemente para Jesus. Esse é o tema da palavra. Olhando firmemente para Jesus. Nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Amém? A Bíblia nos diz que esse Jesus, que está à destra do trono de Deus, ele tem olhos de fogo. Amém? Olhos de fogo. Eu vou falar alguns versículos para vocês. Talvez você não tenha tempo de abrir todos eles. Se você está anotando, você anota aí, mas eu vou falar rapidamente. Fala assim, que a Bíblia nos fala, sobre que os olhos de Jesus são olhos de fogo. E onde que a gente encontra isso? Em Apocalipse 1,14, diz assim: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 19,12 diz: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Em Apocalipse 2,18 diz: e do anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? Jesus, que tem seus olhos como chama de fogo. Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele tem os olhos como chama de fogo. Agora, se você olhar para ele, você vai ver olhos como chamas de fogo. Daniel, esse cara é demais. Daniel, muito antes de Jesus morrer na cruz, ele tem uma visão. E fala, ele descreve a visão, ele diz assim: e o seu corpo era como berilo, e o seu... Daniel 10:6, tá? Diz que o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Ele estava vendo Jesus. Daniel estava vendo Jesus, olha só, tantos anos antes. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era com a voz de uma multidão. Outro dia eu vou pregar sobre a voz, hoje eu vou pregar sobre os olhos. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Então você já vai imaginando aí no seu lugar, chamas de fogo. Se eu olhar para esses olhos, o que vai acontecer comigo? Jesus com os discípulos indo a Emaús, ele começa a conversar com aqueles discípulos e falar várias coisas. E no final, quando ele vai embora, um fala para o outro, mas enquanto ele falava, não queimava o nosso coração. Esses olhos de fogo, eles vão fazer os nossos corações queimarem. Eles vão fazer os nossos corações arderem. Sabe? E o ardor e o queimar do Senhor é algo que vai nos fazer chegar perto dEle. É um amor, é uma paixão, é algo que nos leva até perto dEle. E esses são os olhos de Jesus, olhos como chamas de fogo, olhos que estão queimando.
é algo que nós não podemos nem conseguir entender com o nosso raciocínio. Mas eu creio que espiritualmente, quando eu falo isso, algo acontece dentro de mim, alguma coisa me diz. É um poder aí, é algo que vai transformar a minha e a sua vida, esses olhos de fogo. Né? A Bíblia também diz que o Senhor, Ele olha para nós todos. Ele está o tempo todo olhando para nós. Se você olhar em Provérbios 15:30, Provérbios 15:30 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor, eles estão em todos os lugares. Todos os lugares. Todos os lugares. Ele está contemplando aquele que é bom e aquele que é mau. Ele está contemplando aquele que é cristão, aquele que não entregou a sua vida para Jesus. Ele está olhando todas as coisas. Os olhos do Senhor, eles estão sobre nós. Os olhos do Senhor, eles estão sobre você. Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe das suas lutas, dos seus desafios. Ele conhece todas as coisas, porque os olhos deles estão sobre você. Até no banheiro. Né? Quem já, quem já fez assim: Deus, eu estou passando aqui na firma, está difícil, eu preciso orar. Não tem onde orar. Onde é que eu vou orar? No banheiro. Quem já fez do banheiro o seu lugar de oração? Amém? Então, os olhos do Senhor estão no banheiro. Amém? Ele está lá. Ele está vendo você. Ele está olhando para dentro de você. Ele está ali com você. Amém? Ele está em todo lugar. Eu dei o exemplo do banheiro só para você descontrair um pouquinho. Mas Ele está em todos os lugares. Pensa onde você foi hoje. Pensa o que você fez hoje. De bom ou ruim. Os olhos do Senhor, eles estão sobre todos nós. Esses olhos de fogo. Os olhos de fogo do Senhor estão sobre nós. E Ele diz também que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que creem nele, sobre os justos. Em Salmo 34:15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, os olhos do Senhor estão nos vendo nesse momento e em todos os momentos. Você está dormindo, sabe? Uma coisa que é tão gostoso fazer quando você é pai, quando você é mãe, né? Você lá está com seus filhos, seja lá a idade que eles têm. E eles moram na sua casa. E de repente, você dá aquele alívio porque eles foram dormir. Graças a Deus. Eles foram dormir. E aí, você vai lá no quarto dele, ver se eles estão bem cobertos. Eu sempre faço isso, até hoje. Eu passo no quarto deles para ver se a janela está fechada, se eles estão bem cobertinhos, se eles vão passar frio. E você passa ali no quarto deles e você vê eles dormindo que nem uns anjinhos. Às vezes eles estão, né? Mas eles estão dormindo ali quietinhos, às vezes, né? Então eles estão ali, deitadinhos, dormindo, e você cobre eles, e você dá um beijo neles. Eu faço isso, estou falando do que eu faço. E você às vezes fala assim: como eu te amo. Eu te amo tanto, que Deus te abençoe. Os olhos do Senhor estão sobre você quando você dorme, mesmo se você estiver roncando. E Ele vem, né? E Ele vem e Ele ama você. E Ele olha para você. E você não está pensando em nada, porque você está dormindo. E você esqueceu dos seus problemas. Você está tranquilo, você está dormindo. Você não se lembra de nada. Mas o Senhor, Ele está olhando para você. E Ele está olhando para você e está falando: como eu te amo. Como eu te amo. Se você me conhecesse mais, se você olhasse mais para mim, você ia saber como eu te amo. E os olhos do Senhor, eles estão sobre você. Então pensa nisso. Você está lá dormindo, Deus está te olhando. Deus está ali com você. Né? Jesus, Ele está passando os olhos dele sobre você. E Ele sabe o que você vai enfrentar no próximo dia. Às vezes Ele te dá sonhos. Às vezes Ele te faz sonhar. Às vezes você está dormindo e Ele toca na sua mente. E Ele toca ali no seu interior. E você tem alguns sonhos. E você sonha coisas que talvez vão acontecer. Às vezes você está ali tão preocupado. Você não está dormindo bem e Ele toca na sua vida. E você
adormece e fica tranquilo. O Senhor, Ele olha para você mesmo quando você está dormindo. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Porque Ele é um Deus de amor. Amém? Então, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ele está vendo toda a injustiça. Sabe quando acontece alguma injustiça com você? Ele está vendo, querido. Ele está vendo. Você não precisa se preocupar. Ele está vendo. Ele está olhando. Amém? Os olhos do Senhor são sobre nós. E eles são olhos de fogo, não se esqueça disso. Jesus direcionava seus olhos às pessoas para transmitir amor. Em muitas passagens nós vemos Jesus olhando para as pessoas, transmitindo amor. E uma passagem que eu queria que você abrisse aí, Marcos capítulo 10, versículo 20. Existia um jovem muito rico. E esse jovem, ele estava conversando com Jesus, ele estava com algumas dúvidas. Ele tinha um desejo sincero no coração de servir ao Senhor. E ele guardava a maioria, não todos, mas a maioria dos mandamentos do Senhor. E ele queria servir ao Senhor. Ele queria se aproximar do Senhor. E aqui diz que Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Muita gente fala mal da igreja, fala assim, porque a igreja fica pedindo dinheiro, né? Olha que Jesus nunca quis o dinheiro, né? Jesus, ele queria o coração dele. E diz que Jesus o amou. Mas antes de dizer que ele o amou, fala assim, Jesus, ele fez um gesto. Ele, na minha Bíblia, que é a RA, que é a Revista Atualizada, diz assim, e Jesus fitando-o, fitou. A gente não usa esse verbo atualmente, fitar, né? Existe um verbo que fala-se fitar. O que significa fitar? Que esse verbo que a tradução usou aqui. Fitar quer dizer fixar os olhos, fixar a atenção e o pensamento. É olhar-se mutuamente. Quer dizer que Jesus, ele olhou dentro dos olhos dessa pessoa. E ele disse com todo o amor, olha, eu sei que você guarda todos os meus mandamentos, mas te falta uma coisa. E eu creio que esse amor penetrou no coração desse jovem. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Né? Agora, o que eu quero frisar aqui é que ele fitou, ele olhou atentamente, ele fixou os olhos. Eu estava pesquisando sobre essa palavra, né, e teve um momento que eu vi em Atos que fala assim, que Paulo fitou tal pessoa e viu que ele tinha fé para ser curado. Sabe, é um olhar que você vai além da aparência, além do que os nossos olhos podem ver. Você vai com toda a atenção, com todo o seu entendimento, você vai ver os pensamentos, você vai sentir algo, você vai se conectar com aquela pessoa. É o amor de Jesus, ele se conecta a nós, ele olha para nós, e ele se conecta, ele olha para as nossas vidas. Amém? Vocês vão entender depois porque eu estou falando tanto desse olhar de Jesus. Né? Então, o olhar é fixar a atenção, esse fitar, né? Que é olhar. Fixar os olhos, fixar a atenção e o pensamento, e olham-se mutuamente. Né? Igual aquelas pessoas que estão apaixonadas, né? Elas estão lá e de repente os olhos encontram com os olhos. Né? É demais isso aí, né? Isso aí é legal pra caramba. Então, você olha, né? E aquilo transmitiu algo. Você não está olhando a aparência da pessoa. Você não está olhando quão ela é bela. Você está olhando no interior dessa pessoa. Você está amando essa pessoa. Você está se conectando a ela. Então, mas aqui nós estamos falando do amor de Jesus. E Jesus fazia isso.
né? Jesus fazia isso. Por isso que você não precisa se preocupar quando eu falo que Jesus olhou e viu você lá no banheiro. Não tem problema. Ele está olhando nos seus olhos, Ele não está olhando a sua aparência. Ele está olhando no seu interior. E Ele está te amando. Então Jesus, Ele olhava, Ele voltava, direcionava os olhos dele a algumas pessoas para transmitir algumas coisas. E aqui Ele transmitiu amor. Jesus, Ele direcionava os seus olhos para nós, Ele direciona os seus olhos para nós, para lembrarmos da sua palavra. Ele olha para nós para que a gente lembre da sua palavra. Eu queria que você lesse comigo um trecho em Lucas capítulo 22, versículo 60. Outro dia o pastor Fred estava pregando aqui, é inesquecíveis as pregações dele, né? Então, quem estava aqui vai lembrar do galo. Tá vendo? Já estão dando risada. O galo que estava lá, né? É engraçado, né? Que o galo estava lá. Mas então, e aqui está falando de Pedro, quando Pedro negou a Jesus. E diz assim, mas Pedro insistia, homem, eu não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E aí, olha só, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, às vezes você está lá no seu cotidiano, você está fazendo as coisas, e de repente, você, de alguma maneira, você sente que Jesus está olhando para você, e você se lembra da palavra do Senhor. Alguma coisa te toca. Esses dias mesmo, eu estava lendo a Bíblia, e eu, na minha leitura diária, e eu li ali um salmo, e eu falei, Senhor, esse salmo é algo que eu tenho tentado orar há muito tempo, mas as palavras não vinham. E essas palavras que o salmista usou aqui, são as palavras que eu preciso usar. E eu orei aquele salmo, porque eu precisava orar, fazer aquela oração. Então, quando Jesus olha para a gente lembra das suas palavras. A gente lembra daquilo que Ele falou para a gente. Não só da palavra de Deus, mas de todas as promessas que nós temos. De tudo aquilo que já foi falado sobre a sua vida. A gente lembra de quanto Ele nos ama. Esse trecho é um momento difícil. É um momento em que Pedro olha para Jesus e fala, dei mancada muito, né? Dei muita mancada aqui, né? Porque não sei se ele lembrava que ele falou que ele não ia trair a Jesus. Acho que não, porque ele falou, aqui no trecho está falando. E ele lembrou das palavras de Jesus. Quais são as palavras que Jesus tinha falado? Você vai me negar 3 vezes, antes de cantar o galo. O galo cantou, Jesus olhou para ele, né? E ele se lembrou. Muitas vezes, a gente vai estar fazendo alguma coisa, e a gente vai estar fora do caminho do Senhor. E o olhar do Senhor, de alguma maneira, Ele vai pegar você. E Jesus vai olhar para você. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com alguns de vocês. E aí você lembra da palavra do Senhor. E às vezes você lembra quão distante você está da palavra do Senhor. E o quanto aquilo que você está fazendo está longe daquilo que é a verdade. E aí você começa a meditar, a refletir, começa a voltar ao Senhor, porque Pedro voltou para o Senhor, não é? Então, o efeito do olhar de Jesus faz nos lembrar das suas palavras. E eu estou dizendo para vocês, queridos, que o olhar do Senhor é algo sobrenatural, mas é algo que atinge a vida da gente todos os dias. Mas é a presença, o estar na presença de Deus vai nos atingir. Eu vou continuar a palavra e vocês vão entender e vou falar mais sobre isso, né? Então Jesus, ele direcionava os olhos dele às pessoas e transmitia coisas a essas pessoas. Sabe, os olhos do Senhor, como eu disse, são olhos de fogo. Ele está olhando para nós o tempo todo, Ele não está apenas ao nosso lado, mas à nossa frente, olhando para nós. Lembra do versículo que eu falei agora há pouco? Olhando firmemente para Jesus, porque nós estamos correndo uma carreira. Vemos na palavra que quando Jesus estava presente, presta atenção nisso, quando Jesus estava presente, estava em algum lugar, as coisas que ele fazia e dizia
eram tão marcantes, tão diferentes, que eu acredito que as pessoas estavam muito mais ou menos como vocês estão aqui agora olhando para mim aqui. Aí você olhava para Jesus esperando, como um filme de suspense, né? Você esperando o que vai acontecer, o que ele vai falar. Ele não fala como os fariseus. Ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala do nada. Ele fala como quem tem autoridade. É isso que diz a Bíblia. Então as pessoas estavam olhando para Jesus. Então eu não estou mais falando do olhar de Jesus para nós. Eu estou falando do olhar das pessoas para Jesus. Não precisa abrir, mas em Lucas 4:20, Jesus, ele está... É uma das primeiras aparições ali de Jesus no templo, né, na sinagoga, e ele está ali com um livro, lendo um capítulo lá de Isaías, uma parte do livro de Isaías, onde fala de tudo o que ele vai fazer. Uma profecia que é a profecia dele mesmo. É muito legal, eu queria estar lá nesse dia. Né? É uma profecia dele mesmo. E ele está falando, e ele começa a falar a profecia, e todo mundo está babando, olhando para Jesus, porque ele lê de um jeito que é diferente. Ele não lê como os escribas e fariseus, ele não fala como os escribas e fariseus, ele é algo diferente, ele é algo que eu nunca vi. Ele é Jesus. Quem é esse Jesus? Ele é Jesus. Pessoal, tem aqui aquele cara, o filho do carpinteiro, ele está aqui, ele está lendo um trecho de Isaías, mas ele não está lendo como qualquer pessoa lê, ele está lendo como eu nunca vi alguém ler assim. Está acontecendo alguma coisa aqui, todo mundo olhando e babando, porque nem respirava. Você podia ouvir o mosquitinho passando, né? Porque o pessoal não respirava. Porque estava olhando para Jesus. Porque Jesus estava lendo um trecho que talvez eles já tivessem ouvido muitas vezes, assim como eu li para vocês. Um trecho que muitas vezes nós ouvimos. Mas Jesus, ele está lendo e falando e lendo, e no final ele chega, e hoje se cumpre essa palavra. Cara, o Espírito Santo estava ali. E eu não sei se aqueles judeus perceberam, mas eles nunca tinham ouvido alguém dizer que a palavra de Deus tinha se cumprido, porque ele era aquela pessoa que tinha que vir. E é uma coisa tremenda aquilo. Francamente, eu queria estar lá e ouvir Jesus falando, hoje se cumpre essa palavra, mas isso é demais, Jesus, eu queria ser Jesus. Não, é demais isso, né? Eu me empolgo, tá? Eu não sei se vocês se empolgam, mas eu me empolgo. Eu leio isso aqui me toca muito. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo. Fala assim, que tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, na boa, ele leu, devolveu ao assistente, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Todo mundo estava olhando para ele. E o que ele está fazendo? Olhos fitos nele. Estava olhando para Jesus. Estava olhando para os olhos dele. Alguma coisa nova está acontecendo aqui em Jerusalém. O que vai acontecer? É o início do ministério de Jesus. E eles viram depois o que aconteceu. Mas eu queria parar um pouquinho aqui. E todos na sinagoga, todos sem exceção, até o cachorro que estava lá na sinagoga, estava olhando para Jesus, né? Olhando para ele. O que ele vai fazer agora? E aí o que ele fala? Hoje se cumpre essa palavra. Jesus. Não sei se eles fizeram isso, mas eu ia fazer. É isso aí, Jesus, ganhamos o jogo, é isso aí, né? E hoje se cumpre essa palavra. Então, eles estavam olhando, porque Jesus, ele era diferente. Jesus, ele fazia coisas maravilhosas. E esse Jesus é o Jesus dos olhos de fogo. Então, a nossa atenção tem que estar nesse Jesus. Todos os dias, os nossos olhos têm que estar nos olhos de Jesus, fitando ele,
fitando, não é fritando, né? É fitando ele, olhando para ele, né? Em Atos 1:10, não usa a palavra fitar, mas é muito interessante também, esse trecho é muito interessante e muito engraçado, né? Que fala assim, Atos 1:10 diz assim, Jesus subia, Jesus está subindo, então Jesus veio, morreu, ressuscitou, aí ele estava conversando com os discípulos, aí ele comeu lá com os discípulos, né, conversou com eles, de repente ele começa a subir. Do nada ele começa a flutuar. Tá, pergunto para vocês, Jesus está aqui, falando com vocês já viram que ele foi perfurado, já viram que ele comeu, o corpo dele é glorificado, ele comeu, não saiu a água, né? Não vazou a água que ele tomou, nem o vinho, nada. Isso já é maravilhoso, já ressuscitou. Mas tem uns caras que ainda estão meio que duvidando, né? Mas Jesus ressuscitou mesmo, será que é um holograma? Né? Será que é aquela coisa do Star Wars? O que é aquilo aí que está acontecendo? Né? Jesus está ali, e os discípulos todos olhando para ele. De repente o homem começa a flutuar. Ele começa a subir, flutuar. Agora eu pergunto para vocês, quem daqui, vamos supor, você está lá lá onde aconteceu isso, está lá, está acontecendo isso. Quem daqui ia olhar para o passarinho lá e ia tirar uma selfie? Quem daqui não ia olhar para Jesus? Mas todo mundo estava olhando para Jesus. Que negócio é esse? Ele está flutuando. Ele está flutuando mesmo. Eu acho que os caras entraram embaixo dele assim, ele está flutuando mesmo. Onde que ele vai? Né? E ele começou a flutuar. E aí aparece 2 anjos piadistas, né? E fala assim, todo respeito com os anjos, mas eles foram piadistas, vai falar a verdade. Que fala assim, ó, Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, que eu considero que sejam os anjos, né? Se puseram ao lado deles. Então, ó, pensa só na cena. Eu já fiz isso aqui, mas eu vou fazer de novo. O cara está todo mundo olhando. Olha, Jesus está subindo, eu não estou crendo, cara. O Jesus está subindo. E aí, onde ele vai parar? Aí chega 2 caras de branco, anjos, com a galera ali. Pô, Jesus está subindo mesmo, tá. Cara, não sei se vieram, né? E os anjos fazem uma pergunta para eles. Olha, o anjo fala assim, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Ora essa! Como é que você me faz uma pergunta dessa? Por que eu estou olhando? Quer dizer, você quer que eu olhe para onde? Jesus está ali, está subindo. Não é verdade? Não é piada? Não está tirando uma com os caras? Fala a verdade. Pô, por que vocês estão olhando? Né? Mas ele fala uma coisa séria aqui, né? Muito séria, porque eles, logicamente, né? Esse Jesus que dentre vós assunto ao céu virá de modo como vistes a subir. Então, eles falaram, né? Há uma verdade bíblica muito importante, né? Que esse Jesus que subiu, ele vai voltar. Amém? Essa é a nossa esperança. Amém? Por isso que ele perguntou, o que vocês estão olhando? Vocês não sabem, subir não é nada, filho. Você não sabe a hora que ele descer, o que vai acontecer aqui. Vocês entenderam? Então, olha, é o senso de humor de Deus. É o senso de humor desses caras. Eu queria bater um papo com esses caras, meu, porque é muito legal. Porque olha só, vocês estão olhando o quê? Eu estou olhando Jesus, eu nunca vi isso. Cara, vou contar uma parada aqui para vocês, cara. Esse Jesus que está subindo, ele vai voltar. E quando ele voltar, vocês que não está vivo quando ele voltar, porque vai ser muito bom, vai ser demais, vai ser algo que nem ninguém, nem um olho ainda viu, nem ouvido ouviu, né? Vai ser algo maravilhoso, esse Jesus. Então, os nossos olhos têm que estar em Jesus. Esses caras, eles estavam olhando a Jesus, porque eles nunca tinham visto ninguém flutuar, subir, não sei a velocidade que ele subiu, mas também nós nunca vimos Jesus voltar, e eu queria ver. Então, por isso, a gente tem que estar olhando para Jesus, para os movimentos de Jesus, para os olhos de Jesus, para aquilo que ele está fazendo. Porque se eu desviar da minha carreira, pode ser que eu não veja Jesus voltar. Pode ser que eu até veja, mas não esteja
no momento bom para ver Jesus voltar. Então nós não podemos perder o foco da nossa carreira, o foco em Jesus. Eu preciso olhar para Jesus. Sabe, muitas vezes, nós sabemos disso, sabemos que Jesus olha para nós, sabemos que os seus olhos são de fogo, sabemos que devemos olhar para Jesus, mas nesses dias, muitos de nós, ou todos nós, nos distraímos e olhamos para outras coisas. Agora a minha pergunta para vocês é, e para mim também, eu já fiz essa pergunta para mim, então agora é para vocês. Onde estão os nossos olhos? Na minha cabeça, lógico, né? Mas aonde eu estou apontando os meus olhos? Aonde eu estou olhando? O que eu estou contemplando? Será que os meus olhos estão no meu trabalho? Será que os meus olhos estão nos meus próprios desejos? Será que os meus olhos estão nas minhas paixões? Será que os meus olhos, eles estão em mim mesmo? Nossa, gente, como eu tenho visto pessoas com seus olhos em si mesmo. É o que nós mais vemos nesse mundo. E muitas vezes nós mesmos fazemos isso. A gente olha para a gente mesmo demais. Mas os nossos olhos não têm que estar em nós mesmos, né? Será que os nossos olhos estão no pecado? Que cruel, que ruim isso. Será que os nossos olhos estão apenas no nosso ministério? Não é o nosso ministério que vai ser salvo. É você que está sendo salvo, que está cumprindo a carreira. Sim, eu preciso olhar, eu preciso zelar pelo que eu faço na igreja, mas a minha atenção maior aqui é Jesus ou o meu ministério? Os meus afazeres, será que eu estou olhando para os meus afazeres? Será que eu estou olhando para minhas riquezas, como aquele jovem? Para quem vocês estão olhando? Para quem nós estamos olhando nesses dias? Queridos, isso é muito sério, isso diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Isso não é falar do inferno, do diabo, eu estou falando de eu e você, o que nós vamos fazer essa noite? Nós vamos resolver olhar para Jesus? Nós vamos fazer como Maria ou nós vamos fazer como Marta? Nós vamos olhar tudo que eu tenho para fazer, ou eu vou assentar aos pés de Jesus e olhar para Ele e esperar o que Ele tem a dizer? Qual é a nossa decisão? O que você decide? Porque decidir aqui é legal, porque eu estou falando e estou te lembrando. Mas a nossa decisão todos os dias eu preciso olhar para o autor e consumador da fé. Eu preciso olhar para os olhos de fogo. Eu preciso olhar para aquele que se humilhou, para aquele que se entregou por mim. E de saber que se ele sofreu, eu também posso sofrer. Amém? E olhar que se ele padeceu, eu posso padecer. Mas eu vou olhar que eu tenho um prêmio. Porque quando eu terminar a minha carreira, eu vou ganhar um prêmio. Não é? Isso está escrito na Bíblia, né? Eu vou receber a coroa. E eu preciso olhar para Jesus para alcançar essa coroa. Amém? Então isso é muito sério. Isso diz respeito a nós. Não diz respeito ao seu vizinho. Diz respeito a nós. Amém? Então tantas coisas enchem o nosso coração, tantas coisas estão disputando o nosso coração nesses dias, tantas coisas estão disputando os nossos olhos, e eu não estou falando apenas dos olhos naturais, eu não estou dizendo apenas que a gente olha só, que olho a olho mesmo, eu estou falando daquilo que está disputando o nosso coração, daquilo que entra na nossa alma e no nosso espírito, o que está entrando nas nossas vidas, o que a gente está olhando, o que a gente está valorizando. Então nós precisamos valorizar quem? Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, nós recebemos o amor dele e a paz dele, e recebemos tudo o que nós precisamos. Por isso que Maria não deixava de olhar para Jesus, ela não conseguia parar, porque ela sabia. Ela sabia, aqui eu recebo tudo. E muita gente vai dizer, mas você não faz isso, mas você não faz aquilo, você devia fazer tal coisa. Primeiro eu vou olhar para o meu Senhor. Primeiro eu vou olhar para Ele. Amém? Claro que nós precisamos fazer coisas. Não estou falando para você parar de trabalhar, tá? Jesus está aguardando você olhar para Ele todos os dias. A cada dia da sua vida. Jesus está esperando você olhar para Ele.
Porque Ele é carente? Porque Ele te ama tanto. Que você às vezes está dando tanto murro em ponta de faca. Ele está esperando você olhar para Ele todos os dias. Todos os dias. Os seus olhos de fogo estão todos os dias olhando para nós, esperando os nossos olhos se encontrarem com os deles. Experimenta encontrar os seus olhos com os olhos do Senhor. Você nem vai ouvir Ele falar. Parece que a palavra começa a brotar no seu coração. É algo sobrenatural. É algo eterno. É algo que a gente não pode imaginar. Em Salmo 34:5 diz: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos, jamais mostrarão decepção. Em outra versão diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Então, quando a gente olha para Ele, a gente fica radiante de alegria. Se você está triste, querido, você realmente não está olhando para Jesus. Olha para Jesus, e os seus olhos, e o seu coração, e a sua vida vai se encher da alegria do Senhor. Amém? E a alegria do Senhor é o que é a nossa força. Ao olharmos para Ele, o mundo não chama mais a atenção da gente. Sabe, a gente olha para o mundo, olha para as coisas do mundo, olha para as necessidades, para as coisas que a gente quer, deseja, mas a gente olha primeiro para o mundo, olha primeiro para Jesus, porque o mundo não vai mais chamar a atenção. Né? Que tal você ter uma experiência hoje, de olhar para Ele? Essa noite, agora. Eu já vou chamar os queridos músicos. Né? Que tal a gente ter um momento de olhar para Ele? Não está acabando não, calma aí, já vai terminar. Mas hoje eu quero, com vocês, ter uma experiência de olhar para Jesus, de sentir os olhos dEle, olhando para mim. De olhar nos olhos dEle, que os meus olhos se encontrem com os seus olhos, meu Senhor. Amém? Como que a gente olha para Jesus? No seu cotidiano, no seu dia a dia, como é que você olha para Jesus? Eu olho para Jesus toda vez que eu dedico tempo para estar com Ele. E dedicar tempo para estar com Ele é eu ter tempo de oração, tempo de adoração. Oração envolve adoração, oração envolve louvor. Você todos os dias, querido, todos os dias você precisa ter um tempo para se encontrar com Jesus. E pode ser no quarto mais escuro, pode ser no banheiro, pode ser 5 minutos, mas nós precisamos todos os dias nos encontrarmos com Ele e olharmos nos olhos dEle. A sua oração, você dizer o que está pegando, o que você está sentindo. Mas Ele olha para mim, Ele sabe. Eu olho para os meus filhos, eu sei. Mas eu quero que eles compartilhem comigo o coração deles. E à medida que você compartilha com o coração, com Jesus, você está olhando para os olhos dele. E ele está olhando para os seus olhos. Os seus olhos estão se encontrando com os dele. E você começa a ouvi-lo, a saber quem ele é. E saber por que ele está aqui e por que ele te ama tanto. Então uma maneira de você se encontrar com ele, de você olhar para Jesus todos os dias, ter o seu tempo de oração. Se você não faz isso, eu desafio você a ter 5 minutos, começar com 5 minutos de oração todos os dias. Você não vai interceder, não é uma intercessão, não é orar pelos outros, é você se derramar na presença do Senhor e dizer quem você é, o que você tem feito, o que te preocupa e quanto você gostaria de estar com o Senhor. É isso. Eu fiz isso em 1 minuto. Com 5 minutos você consegue fazer isso. Não que eu quero que você fique só 5 minutos com o Senhor, mas isso vai te fazer muito bem. Uma outra coisa que faz a gente olhar para os olhos do Senhor é a palavra de Deus. Quando a gente diz que os olhos do Senhor são olhos de fogo, é a palavra de Deus que queima o nosso coração. Jesus, quando estava com os seus discípulos a caminho de Emaús, a palavra de Deus, a palavra que ele estava pregando, aquilo que ele estava falando, queimava o coração deles. Os olhos de fogo do Senhor são a palavra de Deus também. Então quando você lê a Bíblia,
E você precisa fazer isso todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Ler a Bíblia todos os dias. Você precisa fazer isso todos os dias. Um capítulo que seja. Os olhos do Senhor vão encontrar você e vão queimar o seu coração. Quantas vezes, queridos, eu estou começando o meu dia e eu leio a Bíblia e eu choro na presença do Senhor, porque a Bíblia mostra quem eu sou. Quantas vezes eu estou lendo a Bíblia e eu começo a pedir perdão para o Senhor, porque ela me mostra que eu estou saindo do caminho. Quantas vezes eu leio e vejo quanto Ele me ama, e eu choro diante da presença de Deus, sabendo que Ele me ama tanto. Eu fico tão feliz. Os olhos do Senhor estão sobre nós, mas como que eu miro meus olhos no Senhor? É pela oração, pela leitura da palavra, pelo louvor. Em Salmo 123, de 1 a 2, diz assim: a ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos, como os olhos dos servos estão fitos, nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Ele faz uma comparação. Ele mostra, assim como os olhos dos servos estão olhando para as mãos dos seus senhores. Por que eles estão? Ele está falando de servos, de escravos daquela época, que olhavam para o seu senhor, eles estavam olhando nas mãos. Por que eles estavam olhando nas mãos? Porque o Senhor vai falar assim, ó, faz tal coisa, faz tal coisa. Às vezes eu não falo com os meus filhos, eu faço assim para eles, faço assim, né? E pelos meus gestos, eles estão atentos, eles fazem o que eu mando. Mas ele dá um exemplo, o salmista começa, assim como os olhos estão atentos às mãos dos seus senhores. Mas ele continua, ele diz assim: assim os nossos olhos estão fitos não nas mãos do nosso Senhor, mas no Senhor. Assim os nossos olhos estão atentos ao nosso Senhor, estão fitos ao nosso Senhor. Quando eu falo de fitar, eu estou falando de olho com olho. E quando eu olho para o Senhor, eu sei o que fazer. Quando eu olho para o Senhor, eu não tenho dúvida. Quando eu olho para o Senhor, eu sei que Ele me ama. Amém? Então é isso. E ele fala assim, os olhos do Senhor estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós, até que Ele tenha misericórdia de nós, até que Ele haja em nosso favor. Queridos, ele dá uma comparação dos servos olhando para o seu Senhor, mas aqui a comparação é que o nosso Senhor, Ele faz alguma coisa por nós, faz muita coisa por nós, né? E é no seu tempo de oração, de leitura da palavra, que você fita os seus olhos no Senhor, porque quando nós encontramos os olhos do Senhor, Ele nos ilumina e conseguimos ver dentro de nós. O fogo queima as obras da carne, o fogo que está nos olhos dele queima as nossas obras da carne. Ele nos enche do seu espírito, Ele alimenta o nosso espírito. Os olhos do Senhor nos fazem enxergar o mundo espiritual, Ele nos faz entender que nós somos eternos. Quanto mais você olha para o mundo, quanto mais você olha para as coisas do mundo, você segue líderes do mundo, quanto mais você faz isso, mais carnal nós ficamos, mais as coisas da carne nós buscamos. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para Jesus, para a Bíblia, para Jesus, mais nós entendemos que nós somos eternos e que nós temos uma carreira, e que nós vamos alcançar uma coroa, e que nós vamos viver com Jesus. Amém? Mas isso vai alimentar o nosso espírito e vai fazer-nos, as chamas do Senhor vão entrar no nosso coração. E os olhos de fogo, eles aquecem e queimam os nossos corações. As chamas de amor nos alcançam. É que é um amor intenso que nos faz amá-lo ainda mais. Sabe o que nos faz amar o Senhor? Ele mesmo. Quanto mais você olha para os olhos dele, mais você ama ele. É uma paixão, é algo que queima, né? Por isso, sabe, não existe uma outra maneira. Não existe uma outra maneira da gente enxergar o Senhor, olhar para o Senhor. Não é simplesmente eu vou olhar. Nós precisamos ter tempo com Ele. Nós precisamos dar aquilo que é uma das coisas mais preciosas no nosso mundo atualmente. É o tempo. O nosso tempo.
você precisa dar a Ele o seu tempo. Você precisa dar para Ele o seu tempo. Jó, ele tinha experimentado muito de Deus, muito de Deus. De repente, ele experimentou muita tribulação. Mas um dia ele disse para Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso prova que é muito mais forte do que a gente ouvir, é a gente ver. Muito mais forte do que a gente ouvir sobre Jesus, é a gente ver Jesus, a gente ser visto por Ele. Jó, ele atesta: antes eu te conhecia de ouvir. Ele experimentava, ele conhecia Deus, mas ele conhecia de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Quando nós temos o hábito de olharmos sempre para Jesus, nós não vivemos mais para nós mesmos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quando a gente faz isso, nós verdadeiramente estamos vivendo no reino de Deus, e temos dentro de nós o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele vai encher tanto o nosso coração, que nós não vamos precisar mais falar para vocês: cara, você precisa evangelizar. Porque à medida que o amor do Senhor entra em nós, e nós olhamos para Ele, a gente faz que nem Ele. Em Atos capítulo 3, 4, não precisa abrir, vou ler só, você conhece esse trecho. Diz assim: Pedro, fitando juntamente com João. O que Pedro faz? Ele olha fixamente, firmemente, nos olhos daquele coxo, daquela pessoa que estava ali pedindo esmolas. Ele olha como Jesus fazia, como Jesus olhou para ele. E ele olha, ele transmite o amor de Jesus. E ele disse para o coxo, olha só, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele fez como Jesus faz. À medida que nós olhamos para Jesus, nós vamos olhar para as pessoas com esse amor. Nós vamos olhar para as pessoas que não conhecem a Jesus com o mesmo amor que Ele nos olha. E nós vamos dizer para essas pessoas: olha para mim, olha para mim. E eles vão olhar atentamente para nós. E nós vamos transmitir todo o amor e todo o milagre para a vida dessas pessoas. Amém? Você crê nisso? Fecha o seu caderno aí, fecha a sua Bíblia, se coloca de pé. Você quer experimentar de olhar para o Senhor, de sentir os olhos dele olhando para você? Nós precisamos olhar para Ele. E os olhos do Senhor não são olhos naturais, não é? Eu não estou falando de olhos naturais. Eu estou falando de algo que nossa mente não entende. Que nós enxergamos Jesus fechando os nossos olhos. Porque Ele não está andando aqui visivelmente. Então fecha os seus olhos. E se você quer ver Jesus, olhar nos olhos dele e sentir os olhos de fogo, as chamas penetrando no seu coração, no seu espírito agora, fala isso para Ele. Deus sabe que eu preciso tanto, todos os dias, olhar para Ele, sair do meu dia a dia, sair da minha rotina, e preciso ter um tempo olhando nos olhos dele, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para aquele é o autor, o consumador da fé, Jesus.
Então, com seus olhos fechados, começa a clamar por Ele. Começa a dizer para Ele: Senhor, eu quero ver os seus olhos, Senhor. Eu quero, Senhor, ver os seus olhos de fogo que olha, Senhor, para a minha vida. Eu quero sentir, Senhor, na minha vida, não só queimar o meu coração, mas eu quero ser alimentado no meu espírito. Nessa noite, Senhor, eu quero olhar para o Senhor. Eu quero ser alimentado por Ti. Eu quero receber, Senhor, a direção. Eu quero receber o Teu amor. Eu não sei o que você está pensando. Eu não sei o que você trouxe hoje aqui. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu tenho certeza que você precisa olhar para os olhos do Senhor. Você precisa encontrar os olhos dele.